Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e esse é mais um vídeo do projeto Lendo Clássicos, onde eu lerei O Nome da Rosa do Umberto Eco. Então esse é um clássico já mais contemporâneo, ele foi publicado em 1980 e Umberto Eco faleceu agora, há poucos anos atrás, em 2016. E é um livro super aclamado e é um livro que eu sempre tive muita vontade de ler. Gente, é algo que me intriga muito a história desse livro, apesar de eu não saber muito a respeito, porque se você já conhece aqui o canal, você sabe que eu não gosto nem de ler a sinopse de livros assim, aclamados e livros que eu tenho muita curiosidade de conhecer. Então esse aqui é um deles. Eu não li nem a sinopse desse livro, eu estou muito curiosa para começar a ler. E estou muito empolgada, acho que vou amar e espero que vocês me acompanhem nessa. Se você quiser usar esse vídeo como uma espécie de leitura conjunta, fique à vontade. Esse é um dos meus propósitos ao gravar esses diários de leitura de clássicos aqui para o canal. E também um dos outros propósitos desse projeto de leitura. E o outro propósito desses meus projetos aqui de ler clássicos e gravar esses diários de leitura é desmistificar essas obras, mostrar que não são livros difíceis, que não são livros para só um tipo de pessoa ler, para pessoas muito cultas, para pessoas que fazem cursos de letras, de literatura e etc. São livros para todo mundo, estou aqui para mostrar isso e vou ficar repetindo isso em todos os vídeos porque eu fui uma pessoa que tive medo de ler clássicos, que não me achava competente o suficiente, que me achava incapaz de ler e entender esses livros. E eu fiquei achando isso durante muito tempo, até eu conseguir, assim, criar coragem e dar o primeiro passo em direção à leitura desses livros. E hoje eu tento compartilhar isso com vocês, então, e mostrar esse mundo maravilhoso dos livros clássicos. E além disso, também mostrar que não são livros chatos, que muitos livros são maravilhosos, são super envolventes, que só depende da gente dar uma chance pra eles e também procurar quais livros fazem mais o nosso tipo. Eu sou uma leitora muito eclética, eu gosto de ler todos os tipos de livro, de todos os gêneros, mas se você gosta mais de algum tipo de gênero, com certeza vai ter pelo menos um livro clássico desse gênero que você gosta, então pesquise bastante e eu estou aqui para te ajudar nisso também. Esse aqui é um livro mais voltado para o mistério. E eu espero amar esse livro, espero que você leia também, se sinta incentivado a ler esse livro, não fique com medo, tá? Se for pra ficar com medo, fique com medo só do preço, porque foi algo que me impediu a ler esse livro, foi o preço, porque essa edição principalmente, que tá assim, um trabalho primoroso da editora Record, ela costuma estar bem carinha e, que eu saiba, só vende ela pelo site da Amazon, eu acho que da Martins Fontes. Mas pesquisem bastante antes de comprarem. Também existem outras edições, só que eu sempre quis essa edição, eu acho maravilhosa essa capa. E por dentro também a edição, ela já é revisada e etc. Então chega de me alongar aqui, estou muito ansiosa para essa leitura. Começarei a ler hoje, dia 22 de fevereiro, e vocês vão me acompanhar aí. Pelo que eu vi, assim como a maioria desses livros clássicos, principalmente esses maiores, esse aqui tem 575 páginas de história e notas e etc. Ele é dividido em dias. Se eu não me engano, são 7 dias. É dividido em 7 dias. E aí eu pretendo, assim que eu ler um desses dias, eu vim aqui comentar um pouco a respeito com vocês. Provavelmente esse vídeo vai virar outro curta-metragem, porque o último diário de leitura de clássico que eu gravei, que foi Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, virou um curta-metragem de quase 50 minutos, mas eu espero que vocês gostem de assistir mesmo assim, me acompanhem nessa jornada, estou muito ansiosa. Esse aqui é o meu livro de fevereiro para 2021, porque nesse projeto, em 2021 agora, eu resolvi meter o louco e tentar ler um clássico por mês. Em janeiro foi Crime e Castigo, esse aqui é de fevereiro. Sim, estou na última semana de fevereiro, então estou sendo muito otimista, achando que vou terminar ele a tempo, mas se eu não terminar, vou seguir lendo e gravando aqui pra vocês. Então é isso, caso você queira acompanhar mais de perto essas leituras, me siga no Instagram, o link pro meu Instagram e link de compras pra Amazon e todos os links vão estar na descrição desse vídeo e bora lá, chega de conversação, chega de enrolação, vamos para essa leitura que estou assim, super ansiosa para fazer. Olá, amigos! Hoje é dia 24 de fevereiro e eu finalmente terminei o primeiro... É porque assim,
Esse livro, como eu disse, a história se passa em 7 dias. E aí eu decidi que eu vou fazer uma entrada aqui para comentar um pouco a respeito da história e da minha experiência de leitura após a leitura de cada dia, né? Então eu terminei a leitura do primeiro dia. E agora eu começarei o segundo dia. Teve as notas de introdução, uma parte que é tipo uma cronologia da vida e da obra do Umberto Eco. Que, assim, o prólogo é interessante porque a gente conhece o cara que tá narrando essa história. E aí esse Addison tá contando lá no prólogo que ele resolveu deixar por escrito as experiências que ele viveu na sua juventude na abadia onde se passa a história. E aí depois começa a história mesmo, né, contando sobre o primeiro dia do Addison e do Guilherme, porque o Addison era tipo um noviço que estava acompanhando o Guilherme, que, se eu não estou enganada, era um frei. Esse Guilherme foi convidado a passar um tempo lá. Quando eles estão chegando lá, o Guilherme já dá tipo uma mostra do seu poder de dedução. E aí ele tipo desvenda um desaparecimento de um cavalo que os monges estavam procurando. E aí ele faz altas deduções à la Sherlock Holmes, e aí isso já me agradou bastante. O Guilherme vai e deduz lá, de acordo com as marcas de cascos de cavalo que ele viu na terra, e de acordo com um negócio que ele viu na árvore que só podia ser de tal e tal cavalo. Aí ele vai e descobre, assim, né, que os monges estavam procurando um cavalo, e ele fala, cadê esse cavalo e tal, e desvenda lá esse mistério, assim, logo nas primeiras páginas da história, pra já deixar o leitor atento, assim. Aí tem um cara que chama Abade, que eu não sei se isso é uma nomeação da igreja ou o que é isso, mas esse cara, que parece ser, tipo, alguém importante da igreja, vai conversar com eles, então, receber eles ali na abadia, e fala pro Guilherme que aconteceu alguma coisa, meio que um crime, um negócio muito suspeito lá, que alguém morreu, e eles precisam da ajuda do Guilherme, porque ele já ouviu falar desses poderes de dedução que ele tinha e de desvendar mistérios. E aí vai começar meio que essa trama da história, e tentando descobrir por que esse cara morreu, se foi um crime, se alguém assassinou ele ou não, ou se ele se matou, e como foi que isso aconteceu e por que isso aconteceu. E, tipo assim, começa toda a treta, todo o mistério da história. Eu achei intrigante. Eu não vou ficar contando, tipo, as coisas que acontecem pra não perder a graça, caso você ainda não tenha lido esse livro ou não esteja lendo aqui junto comigo. Eu achei bastante intrigante em vários momentos, e eu tô gostando muito desse personagem, o Guilherme, porque ele é, tipo assim, ele faz parte da corporação ali da igreja, né? Só que ele é meio moderno, digamos assim, porque ele acredita na ciência, ele é americano, se eu não estou enganada. Eu acho que ele é americano ou ele é inglês. Diferentemente do povo da igreja daquela época, ele não acredita que as coisas são tipo assim, isso é coisa do demônio, isso é bruxaria, não sei o quê. Não, ele acredita que as coisas são ciência e que o homem deve estudar pra, tipo, aperfeiçoar a vida, prolongar a vida, e que isso é uma coisa divina, sabe? Que a ciência é um estudo divino, é algo que Deus proporcionou pro homem pra gente melhorar a nossa vida. Tem uma atmosfera muito intrigante de que todo mundo tá escondendo um segredo, ou vários segredos ali dentro dessa abadia. Aí o Guilherme vai e fica tipo assim, não, beleza, né, vou tentar aqui desvendar esse mistério, vou dar uma de detetive. E aí ele sai conversando com várias pessoas e tentando, tipo, conhecer a abadia ali, pra tentar desvendar o mistério da melhor maneira possível. E todo mundo meio que parece que tá mentindo ou tá escondendo um segredo, e ele já vai percebendo isso, já vai percebendo que não estão contando algo para ele e que ele vai ter que dar um jeito de descobrir sozinho, ele e, no caso, o Addison. Então eu estou bastante intrigada. Está acontecendo várias conversas interessantes entre freis e todo esse pessoal da igreja que eu não sei nomear. Considerações gerais sobre esse primeiro dia. Estou gostando, já acho que vou gostar bastante da história, acho que não vai me decepcionar, pelo menos não muito. A leitura não é muito rápida e nem sempre é fluida. Tem vários momentos em que a leitura é super fluida e que você fica bastante curioso, intrigado e não quer parar de ler, mas tem outros momentos em que a narrativa é bem lenta
e você fica meio perdido, então tem que prestar mais atenção no que eles estão falando. E eles falam bastante em latim, mas tem todas as traduções numa nota aqui. E aí, amigos, quero saber o quanto esse ângulo tá ruim ou não. Meu Deus, eu tenho muito problema com isso. Mas vamos conversar sobre este livraço que estou assim, sem palavras, que é O Nome da Rosa. Meu Deus do céu, ontem eu li ele até a hora de dormir, passei da minha hora de dormir. Acordei mais tarde hoje do que eu deveria, mas valeu a pena. Eu tô na página 217, vai começar o terceiro dia agora. E devido a milhares de marcações, eu acho que dá pra perceber o quanto incrível está sendo essa leitura. Nessa segunda parte, no caso, assim, eu tô chamando de partes, mas é dividido em dias, né? Porque a história se passa em 7 dias. E aí, nesse segundo dia, o dia começou com um acontecimento bombástico que abalou as estruturas da abadia já. Te deixa pensando assim, meu Deus do céu, aonde que essa história vai chegar? E essa segunda parte me lembrou pra caramba o Código da Vinci. Tanto o livro quanto o filme, e inclusive me deu vontade de reler o Código da Vinci. Caso vocês tenham recomendações de outros livros e filmes que se pareçam com o Código da Vinci, e aí, portanto, acho que vai se parecer com isso aqui, me digam aí nos comentários porque me interessa pra caramba. Por quê? Muito do que aconteceu aqui foi tretas de igreja e de questões de monastério, e eu acho isso muito interessante. E outra coisa foi a descoberta de vários segredos. E o Frei Guilherme continua investigando e ele tá descobrindo que praticamente todos os monges escondem alguma coisa e que a abadia também é cheia de segredos. E aí eles visitaram a biblioteca, que era tipo um lugar proibido, e aí coisas aconteceram e assim, muitas descobertas. Teve um segredo assim, que foi contado do monge que morreu no primeiro dia, que foi encontrado morto no primeiro dia, que eu já desconfiava que era isso, mas assim, a maneira que ele contou e as outras pessoas que estavam envolvidas eu não estava esperando. Então foi um pouco surpreendente, um pouco não. Mas a história está super intrigante e tem várias questões com religião. Tem alguns monges que ficam falando que é a volta do anticristo que está acontecendo, e aí parece que tem vários sinais bíblicos nos crimes que estão acontecendo, que pelo que eu vi vão continuar acontecendo ao longo desses 7 dias, então estou muito intrigada. E não estou aqui para dar spoilers, né? Estou só para contar assim a minha experiência de leitura. Então se você já leu O Nome da Rosa, ou caso você esteja lendo, ou caso você tenha ficado com vontade de ler, me conta aí nos comentários, porque, meu Deus, estou... Assim, eu me emociono rápido, porque eu tô me emocionando aqui já, e já tô achando que esse aqui vai virar mais um favorito. E eu espero que vire, realmente, porque tá muito intrigante. E eu vou pegar agora pra ler. Hoje eu quero ler pelo menos mais esse terceiro dia, mas eu acho que dá pra ler mais, porque a leitura tá super, super fluida agora. Esse livro se passa na Idade Média, como eu já havia dito, mas por ele ter sido escrito, ele foi publicado em 1980, então a linguagem não é tão antiga, mas também não é tão contemporânea por conta da época que ele se passa. Então, às vezes, de acordo com as conversas ali e com o decorrer da história, fica um pouco mais lenta a história, mas aí eu quero dar aqui agora dicas para leitura de clássicos como esse. Eu sempre uso essas flagzinhas assim, sabe? Vem várias cores, essa aqui tá velha, tem uma nova aqui na gaveta. Então eu gosto de usar pra marcar o quê? Eu gosto de marcar tanto partes importantes da história, onde, por exemplo, aqui nessa parte que eu marquei, não vou jogar a parte pra vocês não receberem spoiler, mas aqui eu marquei uma parte que, tipo, que eu até escrevi umas coisas aqui do lado, geralmente é onde eu rabisco as páginas, grifo coisas. Eu gosto de marcar partes importantes da história, que são relevantes para eu entender o que tá acontecendo e o que pode acontecer no futuro dessa história. E eu também gosto de marcar partes que me tocam, mas essa questão de marcar partes importantes eu acho interessante para depois ficar mais fácil de você retornar
e porque só de você pausar a leitura para marcar ou para grifar alguma parte importante e tal, o seu cérebro já vai assimilando melhor aquela informação e você vai compreendendo melhor a história e ficando mais ligado com esse mundo. Então eu gosto bastante disso. Outra coisa que eu tô fazendo, então, além de marcar, grifar, escrever coisas que eu estou pensando e marcar com as flagzinhas, uma coisa que eu tô fazendo a partir desse livro, pretendo fazer pelo menos com todos os clássicos, tô fazendo anotações. Então eu escrevi aqui o nome da Rosa, do Umberto Eco, que é da Itália, e aí escrevi alguns dados sobre o livro, e aí a cada dia que eu estou... Então, tipo assim, esse primeiro parágrafo eu escrevi após ter lido o primeiro dia, esse segundo parágrafo após ter lido o segundo dia agora. Tô gostando de fazer pequenas anotações aqui, tô meio que fazendo um resuminho da história. Tô muito intrigada e vou voltar a ler agora e depois a gente conversa mais, tá? Espero que vocês estejam gostando do vídeo e se inscreva aí no canal já, tá? Se você estiver assistindo e não for inscrito, pra você continuar acompanhando esse e todos os outros projetos literários que eu tenho aqui. Olá, pessoas! Hoje é dia 9 de março. Eu acho que já fazem uns belos dias, né, que eu vim aqui atualizar vocês sobre a quantas anda essa leitura de Nome da Rosa do Umberto Eco. Mas cá estou eu novamente, pois terminei de ler o terceiro dia. Agora pretendo começar agora à noite mesmo, o quarto dia aqui. Tenho algumas coisas a dizer sobre esse terceiro dia. A primeira delas é que, caso você ainda não tenha lido esse livro, não se espante e não ache estranho, não, sei lá, desista e já vá avisado de que esse terceiro dia, pelo menos eu achei ele muito mais lento do que o primeiro e o segundo dia, porque essa parte da história foi bem mais descritiva e com longos diálogos sobre assuntos talvez um pouco cansativos e monótonos, não sei, e a linguagem também. Foi uma parte que algumas coisas que eu não estava esperando aconteceram, outras eu estava esperando, e me despertou curiosidade para saber os rumos que essa história vai tomar. Mas basicamente a gente começa esse terceiro dia, assim como terminou o dia anterior, com mais um monge sumindo. Então tem um grande mistério no ar que tá ficando cada vez mais misterioso e cada vez mais difícil de entender o que tá acontecendo, quem está por trás disso. Cada vez parece ter mais um grande significado por trás. Porque esses desaparecimentos e assim, uns crimes que estão acontecendo, eu acho que eu já havia dito isso, parecem estar ligados a sinais de símbolos religiosos. E aí aqui é meio que explicado que está ligado a partes da Bíblia que fala do Apocalipse, algo assim. Eu estou lendo a Bíblia no momento, ainda não li o Apocalipse, então não sei fazer essas relações, mas se você já leu, você vai conseguir provavelmente fazer essas relações. E aí outra coisa que aconteceu aqui foi uma longa, bem longa mesmo, conversa entre o Adso, que é meio que o personagem principal e quem tá escrevendo essa história, né, e um padre que se chama Ubertino. E eles conversam bastante sobre questões da igreja, sobre questões de fé, sobre como tem várias pessoas dentro da igreja que muitas vezes podem distorcer o real sentido da crença, da fé, da religião e levar isso para o mau caminho e levar várias pessoas para o mau caminho. É um diálogo bem interessante, só que eu achei essa parte da leitura bem mais lenta. Então foi uma parte que assim, eu começava a ler, aí me dava preguiça, eu parava, aí eu fiquei intercalando com outros livros e demorei acho que uns 3 ou 4 dias para ler só essa parte, que dava para ter lido muito rápido, porque acho que ela não teve nem 100 páginas, algo assim. Outro comentário que eu tenho a fazer é a respeito da biblioteca. Porque aqui nessa abadia tem uma biblioteca que é muito famosa. Ela é repleta de títulos raros e muito importantes, só que ela é cheia de mistérios. Só o bibliotecário tem acesso a ela. Os monges não podem ficar tendo acesso a essa biblioteca, e aí eles dão algumas desculpas que parecem ser meio esfarrapadas. O grande mistério da história parece
acontecer em torno dessa biblioteca. Parece que é lá que acontecem os crimes, parece que a pessoa que está cometendo esses crimes se esconde lá na biblioteca e ela se mostra uma espécie de labirinto. E aí o Frei Guilherme e o Adson vão tentar desvendar isso, e nessa terceira parte eles fazem algumas descobertas bem interessantes, muito curiosas. E aí você fica muito mais curioso, porque agora eu tô pensando, mano, se essa biblioteca é um labirinto, como assim? Como que eles vão resolver isso? E em várias partes eles ficam falando que não se sai de um labirinto sozinho. Não tem como você sair de um labirinto sem ter uma ajuda externa. Por que que eles estão interessados em entrar nessa biblioteca? Porque todos os crimes que já aconteceram tinham uma ligação com ela, diretamente ou indiretamente. Então, assim, tem uma suspeita muito grande de que tem algo lá que vai poder ajudar eles a desvendar esses crimes e entender o que está acontecendo. Então, essa parte está sendo muito interessante, estou muito curiosa para saber o que vai acontecer e o que tem nessa biblioteca. A última coisa que eu tenho a dizer é que eu me incomodei um pouco nessa parte. Nessa terceira parte, principalmente, teve umas conversas sobre mulheres que me incomodaram pra caramba. E aí eu fiquei pensando, se a maneira que as mulheres eram vistas aqui e descritas e etc. é só a maneira que as pessoas viam as mulheres na época em que essa história se passa, porque é lá em 1300 e bolinha, e aí beleza. Eu sei que as mulheres naquela época eram vistas mais ou menos como o pessoal descreve aqui, ou se é um pensamento do autor. E aí, se for um pensamento do autor, não dá pra engolir. Mas se for só ele retratando a história exatamente, mais ou menos, como eram as coisas naquela época, aí beleza, é outra história. Então, assim, é só um comentário que eu queria fazer aqui, porque me incomodou de verdade. As coisas muito absurdas, sabe? Que, tipo, realmente dá de média. Então assim, basicamente é isso. Já tagarelei pra caramba, porque a história está fantástica. Estou muito, muito curiosa pra continuar lendo, e é o que eu vou fazer agora. Oi, gente! Hoje é dia 11 de março e eu concluí agora há pouco o quarto dia, então, de O Nome da Rosa. Cheguei na página 370 e isso aqui vai ser uma fala bem breve, porque eu acho que eu não tenho quase nada a falar a respeito dessa quarta parte. Aqui nós descobrimos, assim, como é a forma de dedução do Frei Guilherme. Ele explica bem explicadinho uma parte e eu achei isso bem interessante. Mas além disso, foi basicamente conversa sobre heresias, pecados dos monges e esse tipo de coisa. E além disso, algumas perambulações pela biblioteca e pela abadia mesmo, onde o Frei Guilherme e o Adson estavam procurando pistas a respeito, né, dos crimes que eles estão tentando desvendar. Eu posso ter tido uma impressão errada, mas pra mim foi só isso que aconteceu nesse quarto dia. E aí não aconteceu um novo crime, que era o que eu estava esperando que acontecesse. Eu estou com alguns pensamentos diferentes agora dessa leitura, porque tem uma coisa que tá me incomodando bastante, como eu já comentei, a questão da maneira que a mulher é retratada aqui. Mas é algo que, assim, me traz o mesmo sentimento de quando eu tava lendo A Guerra dos Tronos. Porque A Guerra dos Tronos, apesar de ser uma fantasia que se passa em um mundo inexistente, também se passa como se fosse em uma época medieval, né? As mulheres nesses dois livros meio que são retratadas dessa mesma maneira. Isso, na verdade, eu não posso falar que é da mesma maneira. Aqui é muito pior do que lá. E aí eu fico naquela dúvida eterna de que eu não sei até onde que isso é ruim ou não, porque, assim, é óbvio que é ruim, mas, tipo, não sei até onde o autor tá só retratando coisas que aconteciam na época em que a história se passava, ou se ele realmente pensa dessa forma. E aí, assim, e se era necessário ficar retratando as mulheres desse jeito, se ele não podia retratar elas de uma maneira melhor. E aí isso tá me incomodando bastante. E além disso, eu tô achando a leitura bem mais lenta agora do que tava no começo. Tanto que, assim, eu tô há dias lendo esse livro, não era pra eu estar há dias lendo ele, já era pra eu ter terminado. Não é um livro tão grande assim, ele não tem nem 600 páginas. E não tá lenta como foi a leitura, por exemplo, de Crime e Castigo. Crime e Castigo foi uma leitura mais lenta,
porque era uma leitura assim muito cheia de detalhes, cheia de vozes narrativas e muita coisa acontecendo e muitos questionamentos e divagações do autor, dos personagens e tal. Assim, é uma leitura muito rica. Aqui eu não tô conseguindo sentir isso. Eu não estou sentindo que está sendo uma leitura lenta, porém rica, sabe? Eu não tô conseguindo sentir isso. E aí não tô gostando muito. Então um livro que eu achei que já seria 5 estrelas favoritado, talvez não seja, a não sei que dê uma bela reviravolta nessas 200 páginas mais ou menos que estão faltando. Então o que eu tinha pra dizer por enquanto é isso. Se você já leu esse livro, me fala aí o que você achou, porque estou bem confusa sobre o que pensar a respeito. A questão, as partes que eles aparecem tentando desvendar o mistério continuam sendo boas, mas parece que a história tá sendo muito mais outras coisas do que isso. E aí, eu não sei dizer, não tá me interessando muito mais. E aí eu tô um pouco chateada com isso. Mas vou continuar lendo e quando eu terminar o 5º dia, ou talvez eu espero juntar o 5º e o 6º dia e depois só venho falar aqui quando eu terminar, alguma coisa assim, tá? Mas espero que vocês estejam gostando desse diário de leitura e que eu possa estar inspirando vocês ou não a lerem esse livro. Terminei de ler este Calhamacito, que é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Esse que eu não amei demais tudo nele, teve muita coisinhas assim que eu não gostei, coisinhas que não me agradaram. Mesmo eu achando um livro genial, principalmente a conclusão dele, eu não vou dar favoritado. Então, nesses últimos dias, o que aconteceu aqui na Abadia? Mais crimes. E aí eu não terminei de ler esse livro hoje, eu terminei de ler ele dia 15 de março. Eu falei que eu tava fazendo anotações nesse caderninho, né? E aí eu escrevi 2 páginas de coisas interessantes e sei lá. Enfim, nesses últimos dias, o Frei Guilherme e o Adson continuaram, né, naquela busca por suspeitos e desvendar os mistérios dos crimes que estavam acontecendo. Outros crimes aconteceram, gente morrendo, coisas estranhas aparecendo. Eu acho que o mais interessante que aconteceu aqui foi que eles encontraram pistas a respeito de um livro muito secreto e misterioso que era escrito em várias línguas, e nesse livro parece conter alguma coisa muito misteriosa e assim problemática, proibida para os monges, mas eles não sabem que livro que é, nem o que tá falando nele. Eles só sabem que esse livro supostamente está relacionado aos crimes que estão acontecendo e está ligando todos esses monges envolvidos nos crimes. E continua acontecendo aquela coisa dos crimes estarem meio que associados com uma parte da Bíblia, que no caso é a parte de Apocalipse. Nessa questão, eu tava achando interessante entender como isso ia se desenrolar e aí qual seria a explicação do assassino. Mas o que acontece? Os dois, o Frei Guilherme e o Adson, vão conversar então com o Abade para falar a respeito dessas pistas e principalmente a respeito desse livro secreto que parece estar ligado aos crimes. Só que o que o Abade faz? Ele não dá muita bola pra eles, o que é estranho. E além de não dar muita bola, ele manda eles embora da abadia. E, consequentemente, o Abade se torna um dos principais suspeitos. Por que ele, contratou, né, o Frei Guilherme pra desvendar esses crimes. E aí, agora que ele tá tão perto, ele não quer mais e ele manda ele embora. No final desses dias, eles descobrem, resolvem os crimes, né, resolvem o mistério. E essa é uma parte que eu achei muito genial. Acho que foi a parte mais genial das motivações daqueles crimes e principalmente como que aquilo estava acontecendo. É algo muito genial. E se você já leu esse livro, me fala o que você achou daquele final. E depois disso, a gente tem meio que um pós-fácil. Na verdade, não, meio que um epílogo escrito pelo Adson, que é quem está contando a história. Ali no futuro, ele escreve que muitos anos depois desses episódios da abadia, ele voltou lá pra ver como a abadia tinha ficado, porque aconteceu uma coisa bem traumática e horrenda, assim, no final da história, que eu não vou contar aqui. Lá, e ele encontra vários pedaços de manuscritos e etc, e leva pra casa. Enfim, no final não tem nada muito grandioso, eu diria. Não tem uma super conclusão de história. Eu acho que essa história podia ter sido melhor concluída, talvez concluída de outra maneira. Isso não me agradou tanto, assim.
Não gostei muito desse final. Várias partes não me prenderam tanto a atenção. E aí uma coisa muito massa dessa edição, pelo menos, é o pós-fácil do autor, porque o Umberto Eco vai contar bastante sobre o processo de escrita desse livro. Ele fala tanto da criação do nome, que ele queria um nome mais enigmático, porque o nome da rosa você fica tipo, que rosa? O que tem a ver o nome dessa rosa, gente? No final do livro, entre as falas do Umberto Eco, eu peguei algumas que acho que resumem bem algumas questões da história, como, por exemplo, um escritor não deve oferecer interpretações de sua própria obra. Caso contrário, não teria escrito um romance, que é uma máquina de gerar interpretações. Ou seja, ele não quer explicar o que ele quis dizer com essa história muito louca que acontece aqui, e com tantas divagações e tantas relações com a igreja e com a Bíblia. Ele não quer falar sobre isso. E aparentemente ele quer que cada leitor tenha aí a sua interpretação. E aí as minhas interpretações foram de que crimes acontecem em todo lugar e que a igreja, por ser a igreja, e as pessoas que são monges e abades e religiosos, por serem religiosos, eles não deixam de ser humanos, eles continuam sentindo coisas que todo ser humano sente, como raiva, como ódio, como rancor, e coisas piores que podem levar a pessoas a cometerem crimes horrendos, egoísmo, luxúria, e cometem pecados mesmo assim, mesmo sendo religiosos e etc. Então eu tirei muito essa interpretação, e também a interpretação de que tem muita coisa errada dentro da igreja e sempre teve. E aqui eu não tô querendo ofender ninguém que siga essas religiões, eu só tô falando na questão perspectiva histórica mesmo, porque a igreja sempre fez muita coisa horrível com as pessoas, né? A história está aí pra nos provar isso, Inquisição, e inclusive tem alguns episódios que eles relatam um pouco da Inquisição aqui, e é algo que faz sentido pra mim. Outra coisa que ele falou foi que a ideia do título, o nome da rosa, surgiu quase por acaso, porque rosa é uma figura simbólica tão densa de significados que quase não tem mais nenhum. Com isso, o leitor ficava definitivamente sem pistas, ou seja, ele também não quer dar pista de nada pra ninguém aqui, de resolução de mistério, nem de porra nenhuma. Ele quer que a gente fique no escuro, e realmente eu senti isso, de ficar a história inteira tentando entender o que estava acontecendo, onde que aquilo ia chegar, quem que era o culpado, quem que não era. E eu acho que é muito difícil alguém ler e saber quem era o real culpado e por que ele estava cometendo esses crimes, porque o motivo, eu acho que um dos motivos mais hediondos e mais sem sentidos que eu já vi em histórias de crime. Esse eu acho que foi o pior motivo que eu já vi, o motivo mais sem noção. E outra coisa é sobre a escrita mesmo do livro, que ele diz que quem quisesse entrar na abadia e lá viver 7 dias tinha de aceitar o ritmo dela. Caso não conseguisse, jamais conseguiria ler o livro inteiro. Logo, era função penitencial iniciatória das primeiras 100 páginas. E quem não gostasse, azar, ficaria nas encostas da colina. Ou seja, esse não é um livro fácil. Eu acho que ele não foi escrito para ser uma leitura super fluida e gostosinha e ai que deleite para o leitor. Não, eu acho que é uma leitura truncada sim, mas diferente de Crime e Castigo, eu acho que eu comentei isso aqui, parece ser algo intencional. Tanto intencional por conta da época que a história se passa, que é na Idade Média. E nesse pós-fácil, o autor também vai contar o porquê que a história se passa na Idade Média e porquê que é um escritor escrevendo na Idade Média e não um escritor no futuro escrevendo sobre a Idade Média. Eu não achei a história tranquila, teve vários momentos que eu fiquei entediada, em que eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Em que eu tive que ler e reler e ler mais de uma vez e várias vezes a mesma frase, o mesmo parágrafo. Eu não acho que seja o meu favorito, porque eu gosto de livros densos que fazem sentido eles serem densos. Esse aqui eu, Júlia, não vi tanta necessidade de toda a densidade e de toda a prolixidade, mas sabe, de você ficar patinando ali sem entender muito bem o que tá acontecendo. É um livrão, eu recomendo muito essa leitura, mas aí aqui eu quero deixar o meu aviso. Provavelmente não vai ser uma leitura muito fácil pra todo mundo, mas se você quer ler, persista. Tem várias questões ligadas à igreja, e então
se você segue essas religiões. Não sei se você poderá se ofender em alguma parte ou não, mas eu recomendo muito que você vá ler de mente aberta e assim. E no geral é isso. Vou me embora, pois esse vídeo já deve estar outro longa ou curta-metragem, não sei. Espero que vocês tenham gostado desse diário, vlog, sei lá, vídeo de leitura. Espero que eu possa ter inspirado vocês a ler esse livro e talvez tirado um pouco desse medo dos clássicos. E não fique com medo, é um livro como todos os outros. Se você não tem interesse em lê-lo, você não precisa ler só por ser um clássico. Você não é menos leitor por não querer ler um livro clássico ou por não gostar de um livro clássico ou não insistir nessa leitura. Leia o que você tenha vontade, mas caso você tiver vontade de ler esse livro, leia, não fique com medo, vai no seu tempo. Faz o que você quiser pra te ajudar. Se esse vídeo aqui tiver te ajudado, eu espero que tenha ajudado. Eu fico feliz com isso. E aí deixa o seu like aí se você gostou e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você acompanhar os próximos vídeos do canal. E deixa um comentário aí pra mim, tá? E é isso, muito obrigada. Caso você esteja acompanhando esses vídeos do projeto Lendo Clássico, eu aguardo vocês no próximo vídeo, que será sobre a leitura desse outro classicão aqui, que é Rei Arthur, de Howard Pyle, onde conheceremos os Cavaleiros da Távola Redonda, eu acho, e Rei Arthur, e mais histórias na Idade Média e eras medievais. Não sei, estou empolgada com essa leitura também, que será o próximo, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!